Novo amanhã
A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra que vem da parte do coração de Deus. Eu quero também, antes de ler o texto, quero agradecer a todos os irmãos que oraram por nós, que têm orado por nós, pela nossa família. Passamos uma semana muito turbulenta, mas Deus tem nos sustentado, Ele é a nossa rocha. Eu também quero lembrar os amados irmãos, talvez alguns estejam perguntando, pastor, como é que nós vamos fazer com nossos dízimos e ofertas? Irmãos, continua do mesmo jeito que estávamos fazendo na época da primeira fase, né, do isolamento, que é alguns que querem depositar via fazer sua transferência via Pix ou transferência bancária. Os irmãos têm a nossa conta, os irmãos sabem os veículos que podem usar. Ou se você quiser levar à igreja também, a partir agora de quarta-feira, estaremos ali à noite orando, né? Então, se você quiser ir deixar sua oferta, seu dízimo à noite, nós estaremos ali a partir das 7 horas. Então, você pode estar indo lá também às quartas-feiras. Irmãos, vamos continuar orando, vamos continuar clamando a Deus, porque queremos que boas notícias estão chegando. Graças a Deus a gente está aqui para dizer isso, né? E dizer que Deus está preparando grandes bênçãos para nós. Os momentos têm sido difíceis, a fase é difícil, mas essa fase vai passar. Em nome de Jesus, eu creio que nós estamos chegando ao fim dessa pandemia e creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Isso é para quem crê, isso é para quem tem fé, isso é para quem acredita na palavra de Deus. Amém? Então, nesse instante, eu quero compartilhar com você no livro de João, no capítulo 8, no verso de número 32. Nós vamos ler apenas o verso 32. Amém? Está escrito assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos neste momento, na Tua presença, rogar ao Senhor que o Senhor nos ensine a Tua palavra, nos corrija, tira de nós aquilo, Senhor Deus, que tem atrapalhado a gente de andar na verdade, de viver a verdade, e que nós possamos ser filhos amados do Senhor, que andam conforme a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fico pensando aqui, irmãos, olhando para os nossos dias atuais, não é? O quanto Jesus na época de Jesus, ele sofreu por pessoas não acreditarem na sua palavra. E aí, hoje a gente fala muito de uma palavrinha chamada fake news, que é uma palavra que virou moda, e que por mais que às vezes você coloque alguma verdade, exponha alguma verdade, as pessoas não acreditam. E isso ficou uma coisa assim assustadora de se olhar, porque para muitas pessoas, as pessoas acabam se tornando céticas, as pessoas não acreditam mais em nada do que se fala, do que se posta, tudo é fake news, e as pessoas não acreditam. É impressionante isso, como tem crescido. E na época de Jesus, irmãos, Jesus era tido como aquele mentiroso que não falava a verdade, que tudo que Jesus falava era fake news, não é? E as pessoas não acreditavam, as pessoas não davam crédito àquilo que Jesus falava. E o que Jesus falou, irmãos, foi a plena verdade. Nesse versículo que nós acabamos de ler, Jesus então está aqui mostrando para os fariseus, para os religiosos da sua época, né, os mestres da lei. Veja só, irmãos, mestres da lei, pessoas que conheciam muita a religião, mas não conheciam verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Então, amados irmãos, nós vamos hoje refletir sobre esta verdade que liberta. Jesus, neste capítulo, no capítulo de número 8, você vai ver que Jesus está num embate muito grande com os religiosos, porque tudo que Jesus não só falava, mas fazia, era tido como algo falso, como algo que não era verdadeiro. E sempre estavam querendo colocar Jesus à prova com uma maneira de incriminá-lo, pois esses homens, esses religiosos, tinham em mente matar a Jesus.
Eles queriam fazer mal a Jesus. Veja só que coisa. Não é? As pessoas que dizem amar a Deus, que dizem estar a serviço de Deus, estão procurando fazer o mal ao seu próximo. Então nós vamos ver hoje que Jesus desmonta toda essa mentira e estabelece a verdade. E não é diferente dos nossos dias hoje. Então a liberdade, ela foi oferecida a Jesus aqui. Não é? Nós vamos ver aí no versículo de número 31, que a liberdade foi oferecida por Jesus. Jesus agora se dirige aos que creram nele, aprofundando o entendimento das implicações da fé. Então, no versículo 31, eu quero que você pegue sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Nós vamos então ler, que diz aí: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha só, a palavra de Deus, irmãos, é a verdade. Jesus disse para os seus discípulos, né? Ele oferece, então, que a palavra, aqueles que permanecem na palavra da verdade, verdadeiramente esses serão livres. Então, Jesus ofereceu a liberdade a todos. Jesus agora se dirige àqueles que creem nele. E eu quero aqui destacar alguns pontos desse discurso de Jesus, para que depois nós possamos, então, tirar algumas verdades. Mas nesse primeiro momento, em primeiro lugar, a gente vê que Jesus, ele exige o discipulado. Ele exige do discipulado. Um discípulo não é um crente superficial, mas alguém que permanece em Jesus. Nós não podemos ser crentes superficiais. Nesse tempo que nós estamos vivendo de crise, de pandemia, muitos têm se revelado crentes superficiais, infelizmente. Não oram mais, não se preocupam, não sentem mais saudade do tempo, de se reunir com seus irmãos, ignoram, né, a palavra de Deus, se lançaram nos prazeres do mundo, não querem mais saber de servir a Deus. Então não basta ter um entusiasmo inicial e depois retroceder. Quantas pessoas são assim, irmãos? Pelo calor do momento, elas tomam uma decisão de seguir a Jesus, mas depois elas retrocedem, né? Como a semente que caiu no solo rochoso, ela não vingou, né? Não basta crer e alimentar no coração outras preocupações, como a semente que caiu no meio do espinho. Jesus falou sobre essa semente. Então a verdadeira fé que desemboca no verdadeiro discipulado é evidenciada por um relacionamento estreito com Jesus, irmãos. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele mantém-se firme na sua comunhão com Deus, na sua comunhão com os irmãos, na sua comunhão com o Espírito Santo. Em segundo lugar, aqui nós vemos a condição da liberdade, não é? No versículo 32, Jesus vai dizer assim, eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Isso são os fariseus religiosos perguntando para Jesus. Então Jesus agora se apresenta como a verdade, não como uma verdade. Veja só, o conhecimento da verdade traz plena liberdade. Onde reina o engano, prevalece a escravidão. Onde permanece a mentira, as amarras não se rompem. Onde amedra a superstição, as pessoas não são livres. Jesus é categórico, amados irmãos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqui, muitas pessoas realmente não conhecem a verdade. Elas acreditam muitas vezes em superstições, em coisas, em enganos e em mentiras. Então, o engano, onde reina o engano, prevalece a escravidão. Isso é muito triste. Nós estamos vendo hoje no nosso país muita mentira, muita coisa que as pessoas estão tentando encobrir, tentando trazer uma verdade travestida, uma mentira travestida de verdade, mas que não é verdade, é mentira. E Jesus então coloca isso, que
essas pessoas não são livres, porque a mentira está por trás. E Jesus então é categórico em dizer, quando vocês conhecerem a verdade. Então veja só, coisa muito interessante isso. Não basta você ter conhecimento das coisas e das pessoas, você tem que conhecer a verdade. Jesus coloca então, irmãos, que não adianta a gente ter um acúmulo de conhecimento, se o acúmulo de conhecimento que nós temos, ele não é verdadeiro. Então é uma perda de tempo. E foi o que aqueles homens religiosos estavam fazendo. Eles conheciam a Torá, eles conheciam os 10 mandamentos, né? Eles conheciam toda a lei, mas não eram nem praticantes da lei, nem dos 10 mandamentos, eram hipócritas. Eles queriam colocar sobre as pessoas um jugo que nem eles mesmos eram capazes de cumprir. Em terceiro lugar, Jesus vai destacar aqui a escravidão do pecado. No versículo 33 ao 35, nós vamos ler. E eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, não é? Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Olha só que coisa impressionante, irmãos. Então Jesus coloca aqui, né, quando Jesus falou sobre liberdade, os judeus arrotavam sua arrogância espiritual, dizendo, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, porque dizes sereis livres? No versículo 33, né? O povo de Israel, amados irmãos, eles foram escravizados por 7 nações, conforme o registro no livro de Juízes. As 10 tribos de Israel, aqui vai dizer, não é? Que as 10 tribos do norte foram levadas cativos pela Síria, enquanto as 2 tribos do sul passaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. E naquele exato momento, os judeus se encontravam sob o domínio de Roma. Embora os judeus estivessem subjugados politicamente, jamais se sentiriam escravos espiritualmente. Embora fossem cativos externamente, jamais se julgaram escravos interiormente. Jesus refuta a tola ideia deles dizendo que eram escravos, e escravos da pior espécie. Eles eram escravos do pecado. O pecado os dominava como um severo senhor de escravos. Eram subjugados e dominados pelo pecado. Para Jesus, o cativeiro máximo não é escravidão a um sistema político ou econômico, embora é terrível. Nós vamos ver que países que foram escravos de países ditatoriais, de países que dominavam pela força, é muito triste ver isso, né? Nações, pessoas morreram muito nessa situação. Mas a pior escravidão não é essa política e nem econômica, mas a viciosa escravidão ao fracasso moral e à rebelião contra Deus que nos fez. Essa é a pior escravidão. O Senhor despótico não é César, como foi o rei, o imperador, mas um vergonhoso egocentrismo humano, mas é uma má escravizante devoção às coisas criadas à custa da adoração ao Criador. Jesus então apresenta seus inimigos como escravos em cadeias, sem nenhuma liberdade verdadeira. Essas pessoas não têm verdadeiramente liberdade. Elas são escravas dos seus desejos, elas são escravas do seu egoísmo, elas são escravas dos seus desejos carnais. Agora, mudando um pouco a figura, ele indica outro aspecto dessa condição da escravidão. Jesus vai indicar isso. Um escravo pode desfrutar dos privilégios da casa de seu senhor por um pouco de tempo, mas nunca para sempre. Então, veja só o que Jesus coloca aqui, né? Que aquele que é escravo, ele desfruta de alguns privilégios da casa de seu senhor, mas ele desfruta por um pouco tempo, nunca para sempre. Ele pode ser expulso, dispensado ou vendido a qualquer momento, porque ele é escravo. Ele não tem liberdade.
mas o filho, porém, sempre fica na casa. Os judeus que se vangloriavam de ser descendência de Abraão fariam bem em se lembrar disso. A antiga dispensação com seus privilégios para Israel havia terminado. Os verdadeiros filhos de Abraão continuarão em casa e desfrutarão permanentemente de seus privilégios, mas os escravos de Abraão vão ter que sair. Somente um filho usufrui da liberdade. Então, em quarto lugar, para fechar essa introdução, Jesus se apresenta como o verdadeiro libertador. E ele vai dizer isso no versículo de número 36, que está escrito assim, amados irmãos: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Porque se de fato o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Olha só, Jesus arremata esse argumento, apresentando-se mais uma vez aos judeus como Filho de Deus, e agora, especialmente como o único que pode libertá-los da escravidão do pecado. O pecado escravida, mas Jesus liberta. O pecado produz a morte, mas Jesus ele traz a vida. O pecado condena, mas Jesus perdoa. O pecado mata, mas Jesus dá a vida eterna. Dentro desse capítulo, vocês podem notar que no início deles, os judeus religiosos, eles levaram uma mulher pega em adultério e queriam que Jesus aplicasse a lei sobre a vida somente daquela mulher. Vejam que homens hipócritas, que homens legalistas. Onde estava o homem que foi apanhado em adultério com ela? Não, mas eles só religiosamente pegaram aquela mulher e queriam seguir ali a lei, mas uma lei que eles queriam ver rigorosamente sendo cumprida para outros, não para eles mesmos. Então, Jesus mostra-se como o verdadeiro libertador, porque ele não deixou aquela mulher ser condenada, ele não deixou aquela mulher ser morta, e ele absolveu e ele perdoou. Então esse é esse conhecimento que nós, irmãos, igreja, você, meu amigo, minha amiga, que precisa conhecer. O Jesus que liberta, que perdoa, que transforma, que não quer a morte, mas quer a vida. Nesse tempo de pandemia, me deixa muito triste, irmãos, que muitas pessoas estão adorando ver o número de mortes subir, e muitas dessas mortes, convenhamos, a gente sabe que existe por trás uma mentira, não é? Enrustida, que a gente sabe que nem muitos estão morrendo de Covid, infelizmente. As pessoas estão enganando, né, mentindo números, mas é isso que a gente está acabando de ver, irmãos, que a mentira, quando ela está por detrás, as pessoas são escravas da mentira e vivem nessa situação. Mas Jesus não quer isso para nós, Jesus quer vida, Jesus é a vida, irmãos, está vendo? Por isso que nós temos que dar boas notícias para as pessoas, sim, que quem conhece Jesus, irmãos, vai ter vitória. Nós não vamos viver nessa situação de morte, de miséria para o nosso país, em nome de Jesus. Agora, Jesus coloca aqui o grave perigo do auto-engano religioso. Do versículo 37 ao 47 eu não vou ler, mas eu quero que você preste muita atenção. Jesus mostrará com cores fortes a triste possibilidade de existirem filhos do diabo entre a semente de Abraão. Então, eu quero agora chamar a sua atenção para 3 pontos aqui, 3 verdades que nós aprendemos a seguir e que eu quero agora dizer para vocês. Em primeiro lugar, a verdadeira filiação implica a correta imitação. No versículo 37 ao 40, nós podemos constatar aqui, irmãos, que Jesus disse assim, no versículo 37, Jesus vai nos dizer palavras: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Olha só o que Jesus vai dizendo aí. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim.
Muito forte isso, né, meus amados irmãos? Olha só. Então Jesus agora reconhece que os judeus não são descendentes verdadeiramente de Abraão. Contudo, apenas ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias não é o que define aqueles homens como filhos de Abraão. E sim seguir o exemplo de Abraão e praticar as mesmas obras. A descendência de Abraão procurava matar aquele cuja vinda Abraão previu com alegre expectativa. Logo, as obras dos judeus que queriam matar Jesus eram diametralmente opostas de Abraão. Jesus, como filho de Deus, falava e fazia o que via no seu pai. Os judeus também estavam falando e fazendo o que viam em seu pai, mas não era o pai Abraão. Mas como os judeus queriam matar a Jesus e se recusavam a recebê-lo como enviado de Deus, provavam que esse pai não era verdadeiramente o Abraão. Os judeus estavam enganados acerca da sua filiação, meus irmãos. Eles julgavam ser quem não eram, uma vez que o importante não é ter o sangue de Abraão, ou ser da linhagem de Abraão, correndo nas suas veias o sangue, mas ter a fé de Abraão nos seus corações. Em segundo lugar, amados irmãos, os verdadeiros filhos de Deus amam a Jesus. Isso está no versículo 41 ao 43, que vai dizer assim: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Quando Jesus falou aos judeus que eles não eram filhos de Abraão, porque a obra que faziam não eram as mesmas de Abraão, replicaram de imediato: não somos filhos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Jesus então encontra a resposta, vai dizer, argumentando que se de fato Deus fosse o pai deles, haveriam de amá-lo, pois haviam vindo da parte de Deus. Por causa da filiação, eles teriam uma incapacidade irremediável de compreender sua linhagem e ouvir sua palavra. Então, amados irmãos, você vê que muitas vezes as pessoas que falam que são filhos de Deus, mas que não amam a palavra de Deus, não dá, irmãos, para a gente realmente aceitar isso. São pessoas que falam que são cristãos, que são filhos de Deus, mas são a favor do aborto, são a favor da legalização das drogas, são a favor de tantas coisas que são contra a palavra de Deus. Não é? E aqui a gente vê o que, irmãos? A gente vê que Jesus está fazendo justamente isso, mostrando para aqueles homens que eles não conseguem compreender e nem ouvir a palavra de Deus, porque verdadeiramente eles não são filhos. Em terceiro lugar, nós vamos aprender aqui, os verdadeiros filhos de Deus ouvem as palavras de Deus, tá vendo? É o contrário, os verdadeiros filhos eles ouvem, eles praticam a palavra de Deus. Jesus chega ao auge de sua acusação aos judeus, dizendo que eles não eram filhos de Abraão, nem consequentemente filhos de Deus, como pensavam. Eram filhos do diabo, pois estavam fazendo a vontade do diabo. Não queriam a verdade como o diabo, viviam agarrados à mentira como o diabo, estavam cheios de ódio, ao ponto de quererem matar a Jesus. Tal qual o diabo é assassino. Em João 8,44 nós vamos ver isso. Fisicamente, esses judeus certamente eram filhos de Abraão, mas moralmente e espiritualmente eram filhos do diabo, porque eram filhos do pai da mentira, não criam em Jesus que lhes falava a verdade. A tragédia do mentiroso não é somente que ele engana a si mesmo e aos outros, mas sobretudo que ele não sustenta a verdade. Então Jesus acentua a imparcialidade dos judeus. Não obstante, eles não creem em Jesus, embora o mestre lhes proclame a verdade.
Jesus deixa claro que só ouve as palavras de Deus aqueles que são de Deus. Se os judeus não ouvem, logo não são de Deus. Então eu faço essa pergunta para você agora, neste momento. Você tem ouvido e praticado a palavra de Deus? Você tem procurado deixar com que Jesus seja realmente a verdade total no seu coração e na sua vida? Você tem andado pelo caminho da verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Você tem procurado, meu irmão, fazer a vontade de Deus? Vejam que aqueles homens, eles não eram filhos de Deus, mas pelo contrário, eram filhos do diabo. Porque como que você consegue identificar alguém que é filho do diabo? Todo aquele que se opõe à verdade, todo aquele que se opõe à vida, todo aquele que se opõe, sabe, irmãos, ao perdão, todo aquele que não quer acreditar na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus, que pelo contrário quer fazer o mal. Aqui vamos ver claramente, não é, que aqueles homens queriam matar a Jesus em nome de Deus, matar o Filho de Deus. Então, amados irmãos, que essa palavra que foi trazida aqui hoje, você e eu possamos lutar para que a verdade, sempre a verdade, que é Jesus, venha ser mantida em nossos corações e em nossas vidas. E que não negociemos a verdade por nada. E que não sejamos religiosos como foram aqueles homens, mas que possamos ser pessoas livres, libertas do pecado, para que então possamos viver para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor que o Senhor venha abençoar essa palavra que foi ministrada ao coração do teu povo. Que onde essa mensagem chegar, possa trazer liberdade, Pai, possa trazer libertação para a vida das pessoas, porque nós sabemos que o Senhor, ó Pai, disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor quer nos libertar do nosso eu, da nossa autoarrogância de dizer que somos capazes, que não precisamos de ninguém, que somos independentes, mas, ó Pai, de nos libertar desse egocentrismo e colocarmos diante do Senhor, dizer que nada somos sem o Senhor, que precisamos do Senhor, que o Senhor é tudo para nós, e que o Senhor nos ajude, meu Pai, a viver na dimensão desta palavra da verdade. E nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você continue seguindo na verdade, que você continue procurando fazer a vontade do Senhor, do nosso Deus eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir.
Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.